Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, professor Diego de Química, tá? Então, hoje nós vamos começar aí a falar sobre um pouco de cinética química, né? Que é a disciplina que vai estudar a velocidade das reações, tá? E o assunto de hoje aí vamos falar um pouco sobre teoria das colisões. Ok, pessoal? Beleza? Então vamos lá. A habilidade, né? Ou as habilidades que nós vamos ver, pessoal, para quem não está acostumado, a habilidade é o seguinte: é o nosso foco, né? Vamos dizer assim, de estudo. É aquilo que você tem que saber depois dessa aula aqui, tá bom? Tá? Então, basicamente, nós vamos estudar 4 habilidades, sendo 2, né, nesse vídeo que eu estou gravando aqui, nesse vídeo de agora, e as outras 2 no próximo vídeo, tá? Que vocês vão assistir. Então, hoje vocês assistirão 2 vídeos, esse e posteriormente um outro, tá? Nós vamos basicamente fazer o quê? Reconhecer as energias envolvidas nas ligações químicas, entender como que as colisões, como que isso afeta a velocidade da reação, tá bom? Os fatores que afetam a velocidade da reação, beleza? Tá? Então vamos lá, ó. Propriamente antes da gente falar um pouquinho da teoria das colisões, eu queria só relembrar uns conceitos, né? Os conceitos dos últimos anos, né? Nem do ano passado, dos últimos anos, tá bom? Então, relembrando aí um pouquinho vocês aí, ó. O que é transformação química? Transformação química, pessoal, é quando eu tenho uma matéria, uma substância, e essa substância se transforma em outra. Isso é transformação química, tá bom? Então, por exemplo, a massa do bolo, né? A massa do bolo. Antes de assar aquilo ali, o bolo, o que está acontecendo ali é uma transformação química. Então, aquela massa, que ela é meio pastosa, tal, quando eu coloco no forno e quando sai do forno o bolo, aquele bolo é totalmente diferente da massa, não é? Então, ali eu digo que aconteceu o quê? Uma transformação química, tá? A ferrugem do portão, ou seja, o ferro se transformando em ferrugem, aquilo ali é uma transformação química. O ferrugem é totalmente diferente do portão, do ferro do portão, certo? Aquela massa de bolo que vai no forno é totalmente diferente do bolo que sai do forno, ok? Tá? Quando eu coloco fogo no papel, o papel se transforma em cinza. Então, tudo isso é uma transformação química, beleza? Como que eu represento essas transformações químicas? Tá? Eu represento através de uma equação química, tá bom? Mas tranquilo que equação química vocês já viram, não é nada de matemática por enquanto, tá? E como que é essa equação química? Então, ó, essa equação química, pessoal, como que eu represento? Ó, eu tenho essa seta aqui, ó, que ela significa o quê? Ela significa transformação, tá? E do lado esquerdo da seta eu vou colocar os meus reagentes, ou seja, são as substâncias que formarão outras substâncias. Beleza? Então, do lado esquerdo eu vou colocar aquela substância inicial. E do lado direito eu vou colocar o quê? A substância final, a substância que se formou, tá? Isso é uma equação química, beleza? Então vamos para o próximo aqui, ó. Um exemplo, por exemplo, equação da reação química da formação da água. Então, qual que é a molécula de água, né? H2O, certo? Para me formar H2O, ou seja, hidrogênio e oxigênio, molécula de água é o quê? É 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Para me formar isso, eu preciso do quê? Eu preciso do elemento, né? Oxigênio, do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Tranquilo? Então, como que fica a minha equação? O hidrogênio e o oxigênio são meus reagentes. São as substâncias iniciais, tá? Portanto, elas vão ficar aqui desse ladinho aqui, ó, do lado esquerdo. E do lado direito vai ficar o produto formado. Ou seja, eu pego o hidrogênio e pego o oxigênio, junto os dois para formar o quê? Para formar água. Ok? Tranquilo? Tá? Ó, agora, o que a gente tem que ter na mente, pessoal, o que a gente tem na mente para entender, né, agora vamos falar da teoria das colisões, né? O que tem na mente para entender é o seguinte, que toda substância é formada por moléculas, né? São partículas, tá? Feitas de átomos. Essas moléculas,
elas nunca estão paradas. Então, quando eu olho, por exemplo, um copo com água, a água pode estar parada. No entanto, se eu pudesse dar um zoom, aquelas partezinhas de água, que eu chamo de moléculas, né? As moléculas são as menores partes da substância. Aquelas partezinhas de água, elas estão o quê? Elas estão em movimento. Então, isso, toda substância é assim. Essa caneta, por exemplo, ela é sólida, certo? Eu olho, ela está parada, mas se eu pudesse colocar no microscópio, se eu pudesse dar um zoom, eu ia ver que os átomos, as moléculas da caneta estão se movimentando. Só que eu não percebo a olho nu, eu não consigo perceber isso a olho nu. Isso acontece com toda substância, e isso é extremamente essencial para a gente entender a teoria das colisões, tá bom? Então, se eu colocar, olha só, se eu colocar um elemento, um reagente A e um reagente B, coloco lá, junto lá, do mesmo copo, certo? E eles vão formar, eles vão interagir entre eles de forma que eles formem uma outra substância, que é a que eu vou chamar de AB. Então, eu tenho um A, eu tenho um B. Quando eu ponho os dois juntos, os dois vão interagir e vão formar outra substância chamada de AB. A mesma coisa que nem lá na água. Eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, eu junto os dois para formar H2O, uma substância completamente diferente de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são gases à temperatura ambiente. A água é líquida, certo? Tá? Então, o que a gente tem que entender é que quando eu junto duas substâncias, as moléculas dessa substância, então aqui, ó, a molécula A2, ou seja, eu tenho dois átomos de A juntinhos ali, formando essa molécula. B2, eu tenho dois átomos de B, né? Formando essa molécula. Esse grupinho, esses parzinhos estão se movimentando. Eu ponho no mesmo recipiente, os dois estão se movimentando, tá bom? Isso tem que ficar claro que é de extrema importância para a gente entender a teoria das colisões, ou seja, as moléculas sempre estão se movimentando. Uma vez que eu consigo entender isso, tá? Aí nós vamos para a teoria agora. A teoria das colisões explica os choques entre os átomos e moléculas presentes em um material e é fator fundamental para ocorrer uma reação química. Então, olha só, para que uma reação química ocorra, para que uma transformação química ocorra, para que um material se transforme em outro material, é necessário que esses átomos se choquem um com o outro, se batam um no outro, tá? Então, isso que é a teoria da colisão, ela vai tentar explicar como que isso acontece. Como que isso acontece, tá? Esse choque, essa batida, tá? Para que a reação ocorra, ou seja, para que transforme em uma nova substância, é necessário ser um choque efetivo. Não é qualquer tipo de choque, nós vamos ver. Tem que ser um choque efetivo. Então, eu ponho lá oxigênio e hidrogênio. Então, eles estão se movimentando, eles vão se bater um no outro, tá? Conforme essas batidas vão acontecer um no outro, elas vão resultar em água. Elas vão resultar em outra substância. Só que não é qualquer choque. Tem que ser um choque específico. Esse choque específico nós chamamos de choque efetivos. Tá? Até coloquei em negrito aí, efetivo. Beleza? Vamos entender o que é esse choque efetivo. Olha lá. O choque efetivo é aquele que tem orientação correta. Então, são dois critérios para que o choque seja efetivo. O que é o choque efetivo? É o choque entre a molécula que forma novo produto. Né? É um choque que vai formar novo produto. Então, são dois critérios. Ele tem que ser um choque de orientação espacial correta e esse choque ele tem que ter energia mínima necessária para formar o complexo ativado. Calma, fica tranquilo, eu vou explicar o que são essas duas coisas, tá? O que é orientação espacial correta? É o jeito com que elas se batem, tá? É o jeito com que elas se batem. Então, olha só. Eu tenho esse grupinho aqui, né? Eu tenho essa molécula e eu tenho essa molécula. O que ela vai formar? Ela vai formar a B, né? Ela vai formar essa molécula aqui, ó. Então, qual que é a orientação correta nesse caso? A orientação correta é essa daqui, ó. Essas moléculas têm que se bater assim, ó. Elas não podem se bater assim, tá vendo? Elas não podem se bater assim, elas têm que se bater assim. De forma que
a bolinha azul encoste na bolinha vermelha e essa bolinha azul de baixo encoste na bolinha vermelha de baixo. Porque no momento que elas encostarem, tá? Aí elas se separam e vão formar AB. AB, tá? Então, lembrando aqui, ó, as bolinhas azuis é minha substância A, bolinha vermelha é minha substância B, né? Então, eu preciso formar AB, ou seja, uma bolinha azul e uma bolinha vermelha. Preciso formar, né? Então, elas precisam se bater lateral, ó. Elas precisam se bater lateralmente para formar isso aqui. Tá bom? Essa é a orientação adequada para essa reação. Essa é a orientação adequada. Tá? E se elas se baterem de outro jeito? Se elas se baterem de outro jeito, não vai formar uma nova reação. Não vai formar um novo, aliás, não vai formar um novo produto. É um choque não efetivo. Eu digo que é um choque não efetivo. Olha lá. Ó. Então, se elas se chocarem desse jeito, não forma nova substância. Se elas se chocarem desse jeito, também não forma nova substância. E nem desse jeito. Tá? O único jeito capaz de formar um novo produto, uma nova substância, é daquele jeito. São elas batendo lateralmente, ou seja, desta maneira aqui. Tá? Desta maneira. Então, orientação espacial correta é o jeito certo, tá? E aí, pessoal, eu estou dando esse exemplo de A e B, dessas duas moléculas, mas existem outras formas delas se chocarem, tá? Então, ela tem que bater do jeito correto. Não adianta ela bater de qualquer jeito, ela tem que bater do jeito correto a fim de provocar um choque efetivo. Beleza? Mas são dois pontos, né? Primeiro é o choque, é a orientação espacial correta. O segundo é a energia mínima para formar um complexo ativado. Pessoal, o que é energia mínima? Vamos entender. Tudo que se movimenta tem energia cinética, certo? Lá do primeiro ano de física. Então, essas moléculas, elas possuem uma energia cinética, elas estão se movimentando. Se essa energia cinética for alta, elas se movimentam rápido. Se essa energia cinética for baixa, elas se movimentam lento, tá? Então, não adianta só elas baterem na posição correta, do jeito correto. Elas têm que baterem na posição correta e com a velocidade, com a energia correta. Então, se elas se aproximarem muito pouco, muito lento uma da outra, se elas baterem lento, não vai acontecer a formação de nova substância. Então, tem que ter uma energia apropriada, tá? Então, ó, duas coisas, tem que bater do jeito certo e tem que bater com a energia certa, com a velocidade correta, tá? Então, são esses dois critérios. Quando isso acontece, eu digo que forma, né? Acontece ali uma coisa chamada de choque efetivo e forma uma nova substância, tá? Então, ó, com a energia apropriada, forma o complexo ativado, onde acontecerá a quebra da ligação entre os átomos azuis. Então, quando ela bate com a energia correta, esses átomos aqui se quebram, se separam, né? E vermelhos, esses daqui também vão se separar, e acontecerá a ligação entre os átomos azuis e vermelhos, né? Vai formar isso aqui, um átomo azul e um átomo vermelho, tá? Mas, o que acontece? Antes, né, elas batem e aí elas formam um complexo ativado, que é esse momento aqui que elas estão todas juntinhas, nesse momento. Esse momento é muito instável. O que vai acontecer? No momento que elas batem do jeito certo, com a energia certa, tá? Forma o complexo ativado. E nesse complexo ativado vai acontecer o quê? Vai quebrar aqui a ligação entre os azuis, vai quebrar a ligação aqui entre os vermelhos e vai juntar agora azul com vermelho e azul com vermelho. Qual que é o resultado final? O resultado final vai ser isso aqui, azul com vermelho, tá? Então, o que é o complexo ativado? O complexo ativado é esse momento aqui, ó. O momento que elas batem do jeito certo com a energia correta. Formou, automaticamente quebra os azuis e os vermelhos e forma um azul com um vermelho, tá bom? Isso é o que precisa acontecer para que haja uma nova substância, para que haja uma nova formação de material, tá bom? Não existe transformação química sem colisão. Não existe novo produto. Eu ponho dois reagentes
ou mais, não, eu não consigo formar nada de novo se eu não houver colisão entre as moléculas. Sempre há colisão entre as moléculas para formar nova substância. E essa colisão, ela, para formar nova substância, ela tem que ter orientação espacial correta e energia apropriada, energia mínima apropriada, tá bom? Quando isso acontece, eu gero uma coisa chamada de choque efetivo, e no choque efetivo eu consigo produzir nova substância, ok? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Agora vocês vão assistir um vídeo que vai falar o seguinte: fatores que influenciam na velocidade da reação. Como que eu consigo transformar, como que eu consigo fazer com que a reação química ocorra mais rápido. E vai ser importante você ter assistido essa aula, porque você vai usar os conceitos dessa aula para a próxima aula que vocês vão assistir, tá bom? Assista a próxima aula e responda os exercícios da atividade e me envia, tá bom? Responda os exercícios e me envia, tira dúvida comigo, se for o caso, aí tá? Pode entrar em contato, beleza, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez. E a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo, ok? Tchau, galera.